Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versos 10 a 17. Esse texto diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Eu quero meditar com os meus irmãos sobre o tema encurvada nunca mais. Amados, os milagres que Jesus realizou eram instrutivos e eram pedagógicos. Eram sinais que apontavam para verdades espirituais profundas, de consequências eternas. Por exemplo, quando Jesus multiplica os pães, isso tinha um propósito, para ele logo afirmar: eu sou o pão da vida. Quando Jesus cura um cego de nascença, é para ilustrar o fato que ensinara: eu sou a luz do mundo. Quando ele traz Lázaro da sepultura, isso tinha um propósito: reafirmar a verdade que acabara de ensinar: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui, no texto lido, Jesus cura uma mulher encurvada, uma mulher gibosa, ou seja, uma mulher corcunda, uma mulher com a coluna torta, uma mulher que só olhava para baixo, não conseguia olhar para frente nem para o alto. E claro, esse texto está a nos mostrar que Jesus pode endireitar pessoas ainda hoje. Não apenas pessoas gibosas, corcundas, que têm uma coluna torta, mas pessoas que andam envergadas, pessoas que andam olhando para baixo, pessoas que olham para a vida e só enxergam fracasso e derrota, gente vencida, gente esmagada, gente que, como esta mulher, não podia resolver o seu próprio problema, que não vislumbrava solução nem saída para a sua vida. Quando você olha a Escritura, você vê alguns exemplos de pessoas que se encurvaram, e se encurvaram pelo peso dos problemas da vida. Permita-me citar 2 exemplos. O primeiro deles, relatado lá em 1 Samuel 4,19, quando Israel estava vivendo os momentos mais críticos, sob a liderança impiedosa dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que estavam num campo de batalha contra os filisteus, vivendo uma vida irregular, pensando que as coisas de Deus
operavam automaticamente porque levaram a arca da aliança para o campo de batalha, pensando que a arca em si pudesse dar a eles vitória estrondosa. E naquele campo de batalha, 30.000 israelitas morreram. Naquele campo de batalha, Hofni e Finéias, os sacerdotes, morreram. Naquele campo de batalha, os filisteus saquearam e levaram embora e roubaram a arca da aliança. E quando a notícia trágica é trazida a Eli, que já estava idoso, e ao lado dele estava a sua nora, grávida, já prestes a dar à luz, ao receber a notícia, diz a Bíblia que Eli cai, morre, quebra o pescoço. E a nora de Eli, diante de tantas tragédias que pesavam sobre ela, se encurvou. E antes de morrer, deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Há muitas pessoas hoje, irmãos, que em virtude das tragédias da vida, estão encurvadas. Estão olhando para baixo. O segundo exemplo, é o exemplo de Davi, relatado lá no Salmo 38, versículo 6. Davi cometeu um grave pecado. Ele olhou para uma mulher e a desejou. Ele mandou investigar que mulher era essa, e foi informado que era a mulher de um dos seus valentes. Ele mandou buscar esta mulher, ultrapassando os limites da responsabilidade. E ele se deitou com essa mulher. Essa mulher ficou grávida. Várias tentativas ele teve para eximir-se do seu pecado. Não conseguiu. Então mandou matar o marido dessa mulher de maneira covarde. Ela ficando viúva, ele mandou chamá-la e fez dela sua mulher. E acrescentou mais uma mulher ao seu harém. E aquilo pesou sobre os seus ombros. E a Bíblia diz que ele ficou encurvado diante de tantas situações adversas que lhe sobrevieram como consequência do seu pecado. Hoje, eu gostaria de olhar para esse texto e observar algumas verdades aqui exaradas. Em primeiro lugar, os dramas da mulher encurvada. Notem vocês, comigo por favor, com a Bíblia aberta, versículos 10 e 11, está escrito que essa mulher vai aonde Jesus está. Eu acho isso interessante, porque ela é uma frequentadora da sinagoga. Tem muita gente que, tendo saúde, não frequenta a casa de Deus. Esta mulher, apesar de sofrer, e sofrer há 18 anos, apesar de ter uma doença que certamente a carimbava, com humilhação, com vergonha, porque ela era corcunda, porque ela era gibosa, porque ela tinha a coluna torta, porque vivia oprimida, humilhada e esmagada debaixo de um fardo pesado, por saber que nenhum médico na terra podia endireitar sua coluna, porque o seu problema era além de físico e espiritual. Mesmo assim, ela vai à sinagoga onde Jesus está. Segundo, essa mulher, versículo 11, ela está possessa de um espírito de enfermidade. Isso significa que o problema que ela está enfrentando não tem uma causa natural, não é um problema de saúde comum. Essa mulher enfrenta um problema de enfermidade que tem origem espiritual. Ela vive oprimida, ela vive humilhada, ela vive envergonhada, ela está possessa de um espírito de enfermidade. Há uma pressão sobre ela. Mas em terceiro lugar, notem comigo no versículo 11 ainda, está escrito assim: andava ela encurvada sem de modo algum, esgota-se todas as possibilidades de cura, de melhora, de alívio, sem de modo algum poder endireitar-se. Ou seja, essa mulher tem um problema insolúvel, humanamente falando, uma causa perdida. Essa mulher não tem solução para a sua própria vida. Ela é impotente, ela é uma escrava, ela é incapaz.
ela tinha buscado todos os recursos e só colhido desilusão. Mas, em quarto lugar, esta mulher está sofrendo há muito tempo. Versículo 11, comparado com o versículo 16, está escrito no 16 assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa já há 18 anos? Há 18 anos. Ou seja, é uma humilhação longa, é um problema que se arrasta, é uma situação que gera constrangimento, sofrimento, vergonha por mais de uma década. E talvez, fazendo agora uma breve aplicação, você veio aqui a esta casa e você está lidando com um problema que atormenta você há anos. Talvez um pecado, talvez um hábito, talvez um vício, talvez um problema existencial, talvez um problema de saúde, talvez um problema de relacionamento, talvez um problema familiar, talvez um problema crônico, que achata você, que esmaga você, que perturba você, que humilha você, há anos. E eu olho para a Escritura e vejo que algumas vezes, pastor Jailton, a Bíblia tem cuidado de dizer há quanto tempo a pessoa estava sofrendo. Por exemplo, lá em Cafarnaum, Jesus curou uma mulher anônima, incógnita, mas que tinha um problema de uma hemorragia crônica há 12 anos. Responsavelmente ela buscou tratamento, investiu recursos para ser curada, e o seu problema não era solucionado, e o problema se arrastava e se agravava, 12 anos, até tocar na orla das vestes de Jesus e ver a sua hemorragia estancada. De outra feita, Jesus está em Jerusalém, vai ao tanque de Betesda, onde havia 5 pavilhões, uma multidão de enfermos, incuráveis, cegos, coxos, paralíticos, gente que estava ali nutrindo uma vaga esperança de pular numa fonte d'água para ser curada, ocasionalmente. E eu fico imaginando até com um senso de humor o texto, porque se era o primeiro que pulava na água que era curado, um paralítico era o último da fila a alcançar esse projeto. Um paralítico não se movimenta, quanto mais pula e quanto mais adianta na fila em face às outras pessoas. E Jesus o vê, e Jesus identifica que esse homem está paralítico há 38 anos. Há 38 anos. Quando Jesus lhe pergunta: você quer ser curado? Hoje Jesus está aqui para trazer alívio, libertação e salvação para quem está encurvado há tanto tempo. Segundo ponto que eu gostaria de destacar no texto, irmãos, é quem encurva as pessoas. E por favor, observe comigo o versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Agora o verso 16. Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. O diabo não é um mito. Satanás não é uma lenda. É um ser maligno, perverso, assassino, pai da mentira, destruidor, Abaddon, Apolion, tentador, adversário, acusador, que veio para roubar, para matar e para destruir. Ele estava escravizando essa mulher. Nas palavras de Jesus, no versículo 16, mantinha essa mulher presa, cativa, na jaula existencial, na masmorra emocional, na crise mais medonha, de uma enfermidade dolorosa, humilhante, a ponto dessa mulher andar encurvada, sem poder olhar para frente nem para o alto. E eu vou lhes dizer, amados,
que ainda hoje há muitas pessoas prisioneiras, cativas, na coleira do diabo, numa prisão espiritual, numa prisão emocional, longos anos, noites indormidas, tortura emocional, sofrimento físico, vergonha pública. Certamente Satanás tem mantido na sua corrente tantas pessoas, gente que já perdeu a esperança, gente que só vê a lama e não as estrelas, gente encurvada. Mas gostaria agora de olhar em terceiro lugar, que é o libertador das pessoas que estão encurvadas. E eu gostaria que você olhasse comigo, por favor, primeira coisa, versículo 11 e 12, está escrito assim: veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Agora o verso 12, vendo-a Jesus, e a primeira coisa que eu destaco, é que Jesus viu essa mulher. Não consta que essa mulher viu Jesus, mas consta que Jesus viu essa mulher. E quando diz que Jesus viu essa mulher, não é apenas que a viu, porque todo mundo a via, é óbvio que todo mundo a via, mas quando o texto diz que Jesus a viu, ele a vê com outra perspectiva, ele vê aquilo que as outras pessoas não veem, ele vê não apenas o externo, ele vê o coração. Ele vê não uma pessoa torta que entra na sinagoga, ele vê uma mulher encurvada há 18 anos. Ele não apenas vê o retrato da tragédia estampado no corpo daquela mulher, ele vê Satanás por trás dessa mulher, que mantinha essa mulher presa há 18 anos. Ele vê o que as pessoas ignoram, ele vê o que as pessoas não enxergam. Jesus está aqui hoje, e Ele vê também o que as pessoas não estão vendo. Ele vê suas lágrimas, Ele vê a sua dor, Ele vê o seu sofrimento, Ele vê as suas madrugadas insônias, Ele vê suas crises emocionais, Ele vê suas dores morais, Ele vê os seus problemas espirituais, Ele vê o pecado que tenazmente assedia você e mantém você numa corrente. Jesus está aqui hoje, Ele está vendo você e a mim e a nós. Segundo lugar, veja você versículo 12, vendo a Jesus, chamou-a. Jesus chamou essa mulher, bendito seja Deus, porque essa mulher está na sinagoga, mas ninguém olha para ela, ou ninguém se importa com ela nesse sentido, ninguém se importa com o seu sofrimento. Talvez ela fosse recorrentemente a essa sinagoga, talvez ela retornasse a essa sinagoga sábado após sábado, semana após semana, dia após dia, e ela não encontrava ninguém que se importasse com ela, ninguém que chamasse a ela pelo nome, mas Jesus a chamou. Chama para a cura, chama para a libertação, chama para a salvação, chama para o alívio da sua dor. Mas em terceiro lugar, confira comigo o versículo 12, vendo a Jesus, chamou-a e lhe disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus lhe dá uma palavra de libertação. Mulher é um termo respeitoso, como senhora. Estás livre da tua enfermidade. Estás livre da tua enfermidade. Notem vocês que Jesus não pediu uma opinião ao chefe da sinagoga, Jesus não discutiu nenhum problema de causa mais profunda, ou das crises existenciais dessa mulher. Ele dá uma ordem clara, objetiva, imperativa, peremptória: estás livre da tua enfermidade. Talvez essa mulher pudesse responder para Jesus, eu sempre quis isso, porque somos informados no verso 11, que ela estava encurvada há 18 anos, sem de modo algum poder endireitar-se. Passa-me a ideia de que essa mulher tentou endireitar-se muitas vezes, e não conseguia.
O que eu quero lhe dizer é que quando Jesus dá uma ordem, o poder para que a ordem se cumpra vem acompanhado. Como Jesus disse para outra pessoa, numa sinagoga também, num dia de sábado também, lá em Cafarnaum, um homem que tinha o braço seco, o braço direito, o braço destro, e Jesus olha para aquele homem, a sinagoga lotada, e diz: fica de pé. Aí Jesus disse: vem para o meio. Aí Jesus disse mais: estenda a tua mão. E aquele homem podia argumentar: bom, mas eu estender a mão foi o que eu sempre quis fazer na vida, eu nunca consegui, eu não tenho esse poder, eu não consigo fazer isso. Mas o Jesus que dá ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Foi o que Jesus fez com um paralítico de Betesda, 38 anos numa maca, talvez mal cheirosa, com os músculos atrofiados, com o corpo emaciado, talvez cheirando mal. E Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Levanta-te. E o homem poderia argumentar: mas levantar o que eu não consigo. Tem 38 anos que eu quero me levantar, tem 38 anos que eu quero entrar nessa água, eu não consigo. Mas o Jesus que dá a ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Lá em Betânia, Jesus chega e dá uma ordem para Lázaro, que estava sepultado há 4 dias, já em estado de decomposição: Lázaro, vem para fora. E o morto escuta a voz de Jesus. Eu quero dizer para você hoje, eu não sei qual o problema que você traz no seu coração, eu não sei qual a angústia que ronda a sua alma, eu não sei quão encurvado você esteja existencialmente nesta manhã, mas Jesus está dando uma ordem: fica livre da tua enfermidade, fica livre do teu mal, fica livre do teu pecado, fica livre da opressão que atinge a sua vida. E Ele tem autoridade, Ele tem poder para que esta ordem se cumpra. Mas, em quarto lugar, confira comigo o versículo 13. E impondo-lhe as mãos, Jesus impôs as mãos sobre ela. E aqui, Jesus usa 2 aspectos da sua didática e da sua pedagogia. Ele usa a audição, ele usa o tato. Pontos de conexão com essa mulher. Agora, o que me impressiona, pastor Jailton, é que, embora o texto esteja nos informando que essa mulher estava possessa de um espírito de enfermidade, eu quero crer, e acompanhado talvez pela maioria dos bons comentaristas de Lucas, que aqui não se trata de uma possessão clássica, por algumas razões. Primeiro, porque essa mulher é chamada pelo próprio Senhor Jesus de filha de Abraão. Versículo de número 16. Esta filha de Abraão, ela era membro da família da fé, ou do povo da aliança. Segundo lugar, você não encontra em lugar nenhum da Escritura Jesus nem os apóstolos expulsando demônios, impondo as mãos sobre a pessoa endemoniada. Não se impõe as mãos sobre uma pessoa possessa, endemoniada. Portanto, quero crer que o caso aqui não é, portanto, de uma possessão, no sentido clássico da palavra. O que Jesus está dizendo é que Satanás está afligindo e infligindo uma enfermidade sobre uma mulher, chamada filha de Abraão. E ela está vitimada por esse problema há 18 anos. E Jesus faz o que ela não podia fazer por si mesma. Jesus a cura, Jesus a liberta, Jesus a deixa livre do seu mal. E Ele continua fazendo isso ainda hoje. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele tenta, ele cria armadilhas, ele oprime, ele aflige, e nós precisamos nos acautelar sobre isso. Mas logo vem uma crítica impiedosa. Veja comigo o versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão:
6 dias há que se deve trabalhar, vinde depois desses dias para seres curados, e não no sábado. Olha que coisa interessante, que esse homem está indignado com Jesus e com o que ele fez, mas ele não tem coragem de ser tão direto com Jesus, então a ira dele, endereçada a Jesus, num sentido mais hipócrita do termo, ele fala para o povo, presente ali. Isso nos ensina uma lição tão solene e perigosa. Irmãos amados, a religião legalista dá mais importância às regras do que às pessoas. A religiosidade sem amor se opõe ao milagre operado por Jesus. Há tantas pessoas que se importam mais com regras do que com gente. E Jesus dá uma resposta corajosa, conforme está escrito, observe comigo, no verso 15, disse-lhe, porém, o Senhor. Jesus dirige a palavra para aquele homem, chefe da sinagoga. Ele é um líder religioso, ele coordena o trabalho daquela sinagoga, mas ele não se importa com gente, ele se importa com as regras. Ele não ama pessoas, ele ama o sistema religioso. E Jesus diz para ele, e agora acompanhando toda a congregação, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Ou seja, se eles estavam tão incomodados por Jesus ter feito um milagre, libertando uma mulher que estava cativa de Satanás há 18 anos, mas eles mesmos, nesse mesmo dia de sábado, em cumprimento à própria lei, desprendiam o boi e o jumento, para levá-lo a um lugar para ele beber, porque senão morria de sede. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês têm 2 pesos e 2 medidas, vocês dão mais valores a animais irracionais do que a gente criada em imagem e semelhança de Deus, vocês dão mais valores a coisas do que a pessoas. E Jesus então responde de forma clara e corajosa no verso 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E o resultado é glorioso, conforme o verso 17: tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E eu quero concluir, irmãos, com o último ponto então, que é a cura dessa mulher encurvada. Notem comigo o verso 13: e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Presta atenção que a cura é imediata e a cura é completa. Imediata e completa. Imediatamente ela se endireitou, a coluna endireitou, a mulher corcunda, a mulher gibosa, a mulher encurvada se endireitou. Jesus não faz nada incompleto. Quando Jesus faz, ele faz, e o que ele faz é verificável, é atestado publicamente. Ela se endireitou, não precisou nem fisioterapia. Eu hoje quero dizer para você que Jesus está aqui, e aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que atormenta você há tanto tempo, hoje Jesus pode tornar você livre, você voltar para casa hoje livre do seu mal, imediatamente, completamente. Em segundo lugar, a cura não apenas é imediata e completa, mas a cura produz adoração. Versículo 13 diz que essa mulher, logo depois de curada, dava glória a Deus, porque este é o propósito de toda a obra de Cristo, é que toda a obra dele produza glória ao Pai. A glória de Deus é o fim último de todas as coisas que fazemos, irmãos. Tudo devemos fazer para a glória de Deus. E quem de nós, depois de um alívio de 18 anos de sofrimento,
pode ter outra atitude, postura, senão esta, de dar glória a Deus? Porque um dia estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Jesus nos deu vida. Nós éramos escravos do mundo, da carne e do diabo, diz a Escritura, e nós somos libertos. Nós estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Nós éramos filhos da ira e hoje somos membros da família de Deus. Estávamos prisioneiros na coleira do diabo, e Jesus foi lá e quebrou as nossas algemas e nos tornou verdadeiramente livres. Alcançou-nos tão grande salvação, e o resultado disso é que nós devemos também dar glória a Deus por tão grande salvação. A palavra de Jesus para você nesta manhã é a mesma que deu para aquela mulher: fica livre do teu mal. Fica livre do teu mal. Encurvado, nunca mais.